Primeiramente, eu queria saudar as pessoas que irão assistir esse vídeo com uma boa noite, bom dia. Eu sou o professor Rafael Nascimento. O assunto que a gente vai abordar é, primeiro, colapso do socialismo soviético, o fim da União Soviética e a nova ordem mundial, abertura democrática, Constituição cidadã e nova república e desafios contemporâneos. Ou seja, nesse vídeo aqui em especial é o vídeo sobre o módulo 4, certo? Se você pegar o módulo 4, certo? No livro de vocês, eu estou com o livro aqui aberto e eu acho importante vocês seguir de fato esses parâmetros, certo? E veja, o módulo 3 é ditadura civil militar no Brasil, que está no capítulo 7. Capítulo 8, América Latina no século XX. Capítulo 9, descolonização e a questão do Oriente Médio. Isso é o módulo 3. No módulo 4, temos o fim da União Soviética e a nova ordem mundial. E aí traz de forma direta o colapso do socialismo soviético, porque é o fim da União Soviética e dentro do material de vocês traz de fato o porquê existiu esse colapso, né? Também no capítulo 11, né, traz o assunto que se chama Abertura Democrática, Constituição Cidadã e Nova República, e por fim no capítulo 12, Desafios Contemporâneos. E isso está no módulo 4 do livro de vocês de História do terceiro ano. Ok? Bom, o primeiro assunto que a gente vai falar, né, já que eu peguei de fato o bonde andando, né, e eu não tive a oportunidade de ter muitas aulas com vocês, né, e então o que a gente vai fazer? Eu vou elaborar 2 vídeos, certo? 2 vídeos. Esses 2 vídeos vai ser referente ao módulo 3 e ao módulo 4. E eu formulei questões que, a partir do momento que vocês assistirem o vídeo, a qual eu estou gravando para vocês, vocês vão fazer as atividades, né, de fixação, exercício de fixação, verificação de aprendizagem, certo? Vocês vão fazer e as atividades que eu vou estar passando, tá bom? Inclusive eu já elaborei de fato os 3 exercícios, né, para que vocês possam terminar com o assunto dado, né? Porque ficou faltando alguns assuntos ser dado. Eu estava analisando o módulo 3 e o módulo 4 e fiz algumas perguntas para vocês. E aí ficou faltando de fato. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esses vídeos gravando porque são assuntos, muitos assuntos que ficou sem ser repassado. Então, nada mais justo, certo, que trazer essas informações para terminar tanto o módulo 3 como o módulo 4 em tempo hábil, porque a gente já está no dia 28/10, né, já está finalizando o mês de outubro, vamos para novembro. Então, temos tempo hábil para, de fato, muitas aulas, até porque o nosso encontro é uma vez na semana, né? Tudo bem que tem 3 aulas, mas é uma vez na semana. Então, é muito pouco, né, se vocês forem analisar. Então, para facilitar, eu estou fazendo esses vídeos, vocês assistem esse vídeo e vai fazer as atividades, a verificação de aprendizagem e o exercício de fixação. Bom, eu já dei essa aula, né, mas nada mais justo do que repetir para todos vocês, né, sobre o colapso da União Soviética. A gente sabe que a Guerra Fria foi um período de muitos conflitos, né, entre capitalismo e socialismo. O capitalismo vem com os Estados Unidos e o socialismo com a União Soviética, que terminou sendo extinta porque houve divisão de vários países que saíram do eixo da União Soviética e se tornaram independentes. E hoje, inclusive, o conflito que encontra-se entre a Ucrânia é devido a esse período. É a tentativa, por exemplo, do Putin de fazer a anexação da antiga União Soviética, né, que era um país único e que tinha diversos países hoje que se tornaram independentes. Então, por isso que há essa guerra, e a OTAN, de fato, se aproximando da Ucrânia, traz temerosidade, ou seja, traz muita temerosidade referente à questão de que os Estados Unidos poderiam ficar ali na fronteira, né, incomodando, certo, o governo russo. Então, existem interesses políticos aí. Só que esses interesses vêm desde a Guerra Fria. Entende? E o colapso da União Soviética foi um dos países mais poderosos do século XX. Isso aí é inegável. Surgida após a Revolução Russa.
de 1917. Durante décadas, né, foi o centro do socialismo mundial, a União Soviética. E você até vê o símbolo hoje representado na União Soviética como símbolo popular, disputando influências políticas militar com os Estados Unidos, que representava o capitalismo, a chamada Guerra Fria. Só que, no entanto, no final da década de 1980, que foi basicamente o ano a qual eu nasci em 82, o país ele começou a enfrentar uma grave crise econômica, né? Grave crise econômica, uma grave crise social e uma grave crise política. O sistema centralizado, certo, da União Soviética e os altos gastos militares, né, que decorria da própria gestão da União Soviética, enfraqueceram a economia. Isso aí não tem o que dizer contrário. E por quê? No socialismo que de fato era propagado na União Soviética, não admitia o regime de fato econômico que era o capitalismo. Hoje a gente vê que se admite, né? A gente hoje observa, por exemplo, na Rússia, o que a gente chama de capitalismo de Estado. É o capital, mas quem comanda é o Estado. Existe um capitalismo, só que é um capitalismo de Estado, onde o Estado intervém completamente nas empresas. Entende? Então é um capitalismo de Estado. Quem de fato tem esse tipo de característica é o Brasil, a China. Normalmente os países BRICS, como vocês sabem, Brasil, Rússia, Índia, né, China, né, esses países, eles têm uma característica próxima ao que a gente chama de capitalismo de Estado, né? Só que no regime russo ou da União Soviética que tinha no passado, era um regime muito estratificado. O que seria isso? Que não admitia comércio com outros países, era um regime extremamente fechado, tanto no quesito cambial como no quesito das relações internacionais, como referente à interação com outros países, como um todo. Era um regime extremamente fechado. E quando um regime é extremamente fechado, o que acontece? Esse regime muito fechado acontece de o país não se desenvolver, né? Então, por conta disso, começou a enfrentar uma crise econômica, social e política. Por quê? Porque o sistema era centralizado. Os indivíduos que compunham esse sistema eram ditadores, eram pessoas autoritárias, e aí, de fato, esse sistema não se desenvolveu. Os alto gasto também com militares. Por que alto gasto com militares? Porque um dos países que mais investiu em armamento foi a União Soviética. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos é um dos países com maior poder bélico do mundo. Só que a Rússia, em termos bélicos, é maior do que os Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabiam disso. Só que a capacidade bélica da Rússia, apesar de ser maior, é mais defasada. Ou seja, tem mais capacidade bélica, mas menos tecnologia. Tá dando para entender? E os Estados Unidos têm um pouco menos, mas a tecnologia dos mísseis, dos aviões, referente a tudo, no que se concerne à questão bélica, é muito evoluído, é muito tecnológico. Então a Rússia ela tem maior quantidade bélica, mas os Estados Unidos, que se aproxima dessa quantidade bélica da Rússia, ela tem um pouco menos, mas mais tecnológica. Essas duas potências poderiam causar a Terceira Guerra Mundial e acabar basicamente com o nosso planeta, né? Então, mesmo assim, esse regime centralizado no governante, né, que hoje existe na China, hoje existe na Rússia, e no passado existia muito nesses países socialistas, a centralização no governante, eles tinham muito gasto com os militares. E aí isso fez com que enfraquecesse a economia. O líder soviético, que tinha uma característica autoritária, que é o Mikhail Gorbachev, ele tentou reformular o sistema com duas políticas, né? A questão da reestruturação, aonde ele observava que dentro dessas características do regime socialista existe uma estratificação muito grande. Então ele buscou reestruturar o que a gente chama de perestroika, né? Que é a reestruturação. Ele buscou reestruturar a economia, modernizar a economia, permitir certas aberturas de mercado. Por quê? Porque ele observou que se você não comercializa com outros países, se você não tem essa relação internacional,
o país tenta entrar em crise financeira. Ele tentou também ter transparência, ou seja, dentro das liberdades de expressão e o debate político. Porque, como eu disse, esses governos socialistas do passado, eles eram autoritários. E, muitas vezes, ao longo da história, tiveram apenas partidos únicos, né? E não existia a interferência do cidadão russo na política, de forma direta. Não tinha. Né? E ele começou a dar um pouquinho mais de abertura, permitir mais liberdade dos cidadãos para com os governantes, né? Concedendo a esses cidadãos a liberdade de expressão de como eles entendiam de fato o governo e enxergavam o governo, e começou a partir daí a existir os debates políticos, porque até então era o ditador, o autoritário, dizia é assim e acabou-se, entendeu? E aí ele começou a ter mais essa interação com os próprios cidadãos. Essa reforma, porém, enfraqueceram o controle do governo sobre as repúblicas soviéticas. Por quê? Porque como abriu, de fato, o diálogo, a transparência, tentou fazer a reestruturação da economia, os regimes soviéticos, que são esses países que posteriormente se tornaram independentes, né, já estavam acostumados com esse tipo de regime. Eles já estavam acostumados com esse tipo de regime, eles começaram também, por conseguinte, a exigir autonomia e também independência. Por quê? Eles observaram que o governo ele abriu o diálogo, abriu a transparência, abriu a permissibilidade de dialogar, de interagir. E aí esses países acharam isso surpreendente, mas também quiseram tirar proveito. A República Soviética era composta de alguns países, como a Ucrânia, né, como a Polônia, entre outros países que ficam ao redor do que hoje encontra o país chamado Rússia, que ficava com a maior parte, inclusive, da União Soviética. Temos a Estônia também, a Letônia, a Lituânia, vários países, entendeu? Só foi a Rússia. E hoje, inclusive, uma das brigas governamentais se dá por conta especificamente dessa briga para retomada de poder da União Soviética. Então, trazendo os países que posteriormente desanexaram da antiga União Soviética, se tornaram independentes, e a tentativa do ponto é trazer tudo de novo para a União Soviética. Por isso que há, de fato, esse descontentamento, podemos dizer assim. Só que, como é que eu posso dizer aqui? Esse movimento de abertura por Mikhail Gorbachev, né, ele, ao mesmo tempo, trouxe a ousadia por parte dessas repúblicas soviéticas que desanexaram posteriormente. Elas começaram a querer exigir autonomia e independência. E aí, quando chegou em meados de 1991, a União Soviética ela colapsou completamente, porque era um regime, uma gestão fechada. E aí suas 15 repúblicas se tornaram países independentes. Elas se desanexaram da União Soviética, que era extremamente grande. Entre elas a gente pode configurar, como eu falei, a Rússia, a Ucrânia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E aí o colapso da União Soviética marcou o fim da Guerra Fria. E aí houve um desaparecimento do maior símbolo do socialismo real, que era a União Soviética. Com o fim da União Soviética, né, os Estados Unidos, que é o representante, o expoente maior do capitalismo, eles se tornam uma superpotência mundial, os Estados Unidos, o que deu origem à chamada Nova Ordem Mundial. E esse novo cenário foi caracterizado por, primeiro, a globalização da economia e da cultura, com a expansão das grandes empresas e da internet. Houve também, devido a isso, a influência dos Estados Unidos nas decisões políticas e militares do mundo. Você pode ver que os Estados Unidos metem o bedelho em todo canto. Quer se meter na soberania de todos os países. Por conta de quê? Porque ele hoje é o país mais rico do mundo, ainda continua. É o país que tem um dos maiores poderes bélicos, ou seja, militar e armamento. Que tem a maior tecnologia também. Que tem a liderança do capitalismo sobre o mundo. É uma das moedas fortes, que é o dólar, que é dos Estados Unidos.
Então tudo corrobora, e fora basicamente o que a gente chama de que os Estados Unidos hoje ele tem diversos países que ele comanda, né? Temos que comanda diretamente ou indiretamente, porque depende dos Estados Unidos para ter existência, né? Hoje temos, por exemplo, a Jamaica, depende dos Estados Unidos. A Jamaica depende dos Estados Unidos, parte da Groenlândia também, certo? Entre outros países que depois se anexou, que era do Canadá também, dos Estados Unidos, parte do Texas, né, que era do México também. Então você observa que os Estados Unidos ele foi ampliando na realidade os seus horizontes, né? E aí hoje ele é uma superpotência. A China está chegando muito próximo, mas ainda os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, e ele tem influência no planeta inteiro. Essa influência dos Estados Unidos nas tomadas de decisões de outros países incomoda. Mas isso se deve por quê? Porque a União Soviética ela colapsou. E a tentativa do Putin hoje é trazer toda a União Soviética, os 15 países, novamente, tá entendendo? Com o intuito de reconstruir a antiga União Soviética e bater de frente com o capitalismo americano. Houve também, nesse cenário, após, né, o fim da União Soviética e a possibilidade desse novo cenário trazer a nova ordem mundial, houve o fortalecimento dos blocos econômicos, como a União Europeia e o NAFTA, a qual um dos líderes, ou o líder maior, é os Estados Unidos. E hoje tem uma guerra gigantesca, porque os Estados Unidos, de fato, é o maior expoente da União Europeia, e, por conta de interesses econômicos e também políticos, começou a querer e vislumbrar o enfraquecimento da Europa, com o intuito de expandir os seus horizontes, né, e as suas riquezas. Não é à toa que hoje os Estados Unidos cede, de fato, armamento para a Ucrânia, em contrapartida, ele explora as suas riquezas, seus minerais. E o NAFTA também é comandado pelos Estados Unidos. Entende? Os Estados Unidos faz parte da União Europeia e também do NAFTA, que aí compõe o Canadá também. O surgimento dos novos conflitos regionais, o terrorismo internacional, né? Como o atentado de 11 de setembro de 2001. Por conta de quê? Interesses políticos e religiosos. A tentativa dos Estados Unidos sempre foi expandir, sempre foi obter mais volume de dinheiro. E aí termina se metendo na soberania de outros países. E aí vem o descontentamento. Só que a nova ordem mundial, ele trouxe avanço tecnológico. E nova ordem mundial por quê? Porque aonde os países, por meio da globalização, eles começam a comercializar com outros e fazer essa venda mútua de produtos e de manufaturados, entende? Então a nova ordem mundial, ela trouxe avanços tecnológicos, trouxe a integração econômica, mas também ela aumentou a desigualdade entre países ricos e pobres. E por quê? Porque os países ricos, eles colocam altas taxas de impostos. A gente vê hoje a relação do Brasil e os Estados Unidos abalada por conta de interesses econômicos. E aí, os países, no caso de primeiro mundo, no caso dos Estados Unidos, ele tem uma moeda sólida, mais equilibrada do que, por exemplo, o Brasil. Por quê? Porque um dólar hoje equivale a 6, 7 reais. Então, por isso que muitos investidores, eles compram dólar no momento que o dólar está em baixa. Porque é muito difícil uma moeda que, em detrimento da outra, é desvalorizada, competir com igualdade. O real, de fato, na prática, ele colapsou. É porque muitos historiadores, eles não falam isso, mas o real, de fato, colapsou. Não é uma moeda segura. Né? O cruzado foi mais seguro do que o real, por mais que muita gente que esteja ouvindo aqui não concorde. Né? E a moeda forte faz com que o país ele tenha um equilíbrio, né? E a nova ordem mundial trouxe essa possibilidade, entendeu? É basicamente isso. Então essa abertura de comercializar com outros países, essa forma de trocar, né, produtos, né, em troca de favores também, existe isso. Possibilitou a hegemonia dos Estados Unidos, que tem a maior potência econômica do planeta. Possibilitou ele ditar as regras do mercado e que incomoda outros países, inclusive na soberania. Aonde o Brasil vende e exporta para os Estados Unidos, como por exemplo o suco de laranja, a laranja em si,
Só que como a nossa moeda é desvalorizada no que se concerne ao dólar, o produto do brasileiro se torna mais barato. E se o brasileiro for comprar algum produto americano, se torna mais caro. Então, de fato, quem vai ter mais lucro aqui dessa relação é o americano. Tá dando para entender como é que funciona? Então, é um negócio que, de fato, vocês entendem como essa relação, essa nova ordem, onde os Estados Unidos eles que ditam as regras, por possuir o maior poder bélico, o maior poder econômico, uma moeda sólida, e assim sucessivamente, vocês entendem essa complicação. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre a ditadura civil militar no Brasil, que ela começou, sabe quando? Em 1964 a 1985. A gente vai falar sobre esse assunto, né? Esse vídeo, ele retrata o colapso do socialismo soviético, o fim da União Soviética e a nova ordem mundial, né? E a gente falou também sobre a abertura democrática e Constituição Cidadã, que é uma nova república, né? A abertura democrática, né? Eu vou falar sobre esse assunto no próximo vídeo, ok? Então a gente falou sobre o colapso do socialismo soviético e o fim da União Soviética e a nova ordem mundial. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a abertura democrática, Constituição Cidadã e nova república e os desafios contemporâneos. A gente vai falar. E depois no outro vídeo a gente vai falar sobre o módulo 3, que é a ditadura civil militar no Brasil, América Latina, no século XX, a descolonização e a questão do Oriente Médio, que é no módulo 3. Tá bom? As questões já estão feitas. Eu espero que esses vídeos somem na vida de vocês, tá bom? Um abraço do Rafael Nascimento.